Olá, hoje eu vou falar de Amós 3, que fala sobre o castigo contra a maldade de Israel. E inicia dizendo: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aqui o capítulo 3 de Amós, ele inicia lembrando que os israelitas, eles são o povo especial no coração de Deus, povo cujo o relacionamento de Deus com as pessoas requer um maior compromisso e intimidade com Ele, dada a posição de povo escolhido de Deus. Sendo assim, violar a aliança de Deus, firmada com os patriarcas da nação israelita, Abraão, Isaque e Jacó, é a mesma coisa que o povo anular tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para acontecer com esta nação, com esta descendência. E por isso o povo sofrerá punições severas, conforme a posição de povo especial aos olhos de Deus. E uma escolha feita de forma incondicional e que estará sempre em vigor até os fins do tempo. Deus só exigia e continua a exigir de Israel a total devoção a Ele. Esta é a primícia que deve ser observada para que Israel seja sempre observado sobre a terra, como a menina dos olhos de Deus. E o texto continua dizendo: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Haverá o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Aqui mostra que depois de expor o quão especial é Israel para o seu Deus e expor o motivo pelo qual ele não tolera os pecados e o afastamento do povo de Israel aos votos firmados na aliança com Deus e os patriarcas, Deus adverte que ele cumprirá a sua palavra em julgar Israel segundo o pacto que foi firmado. E para mostrar a importância e o peso do cumprimento que foi estabelecido na aliança firmada por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, o profeta Amós utiliza algumas perguntas retóricas para exemplificar esse julgamento divino sobre Israel. Tudo isso visando demonstrar que o agir de Deus será o cumprimento a tudo o que ele estabeleceu anteriormente, e não por mero acaso, que nada será feito sem antes ele ter advertido o povo sobre o seu agir, e tanto por intermédio dos profetas, quanto as leis e os estatutos que foram dados e entregues por ele ao povo. Ou seja, Deus tinha instruído como eles deveriam agir, dado ao povo advertência para corrigir os seus caminhos e abandonarem o pecado e agirem com arrependimento.
Por isso que fala aqui que andarão dois juntos se não houver acordo, não tem como andar. Então, uma vez que foi acordado no início, na aliança entre Deus e os patriarcas, que eles deveriam invocar o nome do Senhor, louvar ao Senhor e respeitar todos os estatutos e a lei que o Senhor tinha dado, e que Deus em troca sustentaria aquela nação, eles têm que cumprir a parte deles no acordo, porque se não cumprirem, os dois não estão andando junto. E aí está dizendo, porque tem como o leão rugir no bosque sem ser para que ele pegue uma presa? Não, ele só vai rugir se houver interesse dele, primeiro de fazer com que o animal com que ele vai perseguir, esse se apresse em fugir para que ele possa emboscar e o tomar para si. E da mesma forma, o leãozinho, ele não vai gritar lá no fundo da cova por alimento se ele não tiver com que se alimentar. E a ave não vai cair no laço se esse não for formado na terra e não tiver como ser puxado assim que os pés dela tocarem naquele laço que foi feito. Nada pode ser feito sem que primeiro haja um combinado, depois haja uma preparação para que tudo seja executado. Sem isso, não há como o Senhor agir. E o Senhor já havia antes preparado um pacto com os antepassados. Agora, era a hora do povo de Israel agir segundo aquilo que foi estabelecido. E se eles não agirem, Deus tem o direito de cobrar pela parte que eles não estão cumprindo. E o texto continua dizendo: fazei ouvir isso nos castelos de Adode e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande tumulto há nela e que opressão há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra a boca do leão, as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas. Aqui, essa parte do texto mostra que Deus manda o profeta Amós entregar as palavras do Senhor até que essas cheguem aos ouvidos dos filisteus que ficavam nas fortificações próximas a Judá, que eram os castelos de Asdod, que era próximo a uma região marítima, a uma região costeira, e aos guerreiros egípcios, que era no castelo do Egito. Que esse se reunisse nos montes de Samaria, pois Deus usaria para tratar com os israelitas que estavam andando fora do propósito do Senhor Deus, numa vida de pecado e iniquidade, além de adorarem a falsos deuses. Além do mais, ali do alto de Samaria, eles veriam que Israel estava vivendo entre as paredes daquela cidade de uma forma errônea, porque aos outros chegava a notícia de que aquele povo era o povo de Deus, um povo que amava o próximo como amavam a eles.
mas sendo que ali, na verdade, havia injustiça social, porque os ricos, eles estavam cada vez mais ricos, dada a exploração que eles tinham com as pessoas mais pobres. E a exploração era tamanha que eles construíam as casas na cidade, casas de passeios, que eram as casas de veraneios, e também eles construíam altares para lhe prestar cada vez mais oferendas, sendo que essas oferendas, muitas vezes elas eram prestadas, tirando da boca daquele necessitado, o que a única coisa que eles tinham, através de cobranças de impostos. E nesse ajuntar de guerreiros contra os israelitas no alto de Samaria, estes, usados por Deus para julgar o seu povo, eles destruiriam os altares de Betel, onde eram feitas as oferendas, e as grandes casas dos ricos, que foram construídas através da exploração do povo pobre, carente e necessitado. Fosse pela corrupção ou pelo corrompimento das causas que eram feitas em juízo, ou de cobranças abusivas de imposto. Mas, como Deus ainda mantém a sua misericórdia, mesmo nos momentos em que ele estivesse tratando com o seu povo, ele permitiria que parte dos israelitas fossem guardados da destruição. Por isso que diz que 2 pernas de um novilho ou o pedaço de uma orelha seria poupado, que na verdade está representando que são poucas pessoas que seriam guardadas da destruição total da invasão de Israel. Isso é que seja salvo um povo remanescente, para que a partir dele possa a nação novamente vir a florescer posteriormente. O capítulo 4, ele é pequeno, mas na verdade ele mostra o castigo contra a maldade de Israel, que o castigo vem para fazer o povo despertar de como eles estão se portando, sendo que eles deveriam se portar de outra forma, da forma com que foi combinado, foi formado a aliança entre Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e eles não estavam cumprindo. Deus zela pela sua palavra. Numa aliança é o seguinte: não adianta uma pessoa simplesmente deixar de cumprir o combinado, achando que foi desfeito qualquer combinado. Não. Na aliança, ela só se quebra se as duas partes elas decidirem junto a mudar o trajeto. E ali, Deus não mudou o trajeto. Deus não mudou como ele veria o povo de Israel e como ele trataria com esse povo. Simplesmente Israel mudou sua forma de portar e achou que isso não traria consequência, mas a consequência vem. Eu espero que a mensagem tenha ficado ao nosso coração. Não se esqueça, se possível, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Que Jesus te abençoe.